Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17, que diz: Jesus tornou a sair para o mar e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ao meditar sobre esse episódio, o Senhor me levou a refletir sobre ser justo, mas mediante o prisma daquilo que Jesus disse aos fariseus e diante de seu chamado ao arrependimento. Vamos entender um pouco sobre essa justiça dita por Jesus em relação às atitudes até então questionadas dos fariseus. Sabendo que a justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Ela designa o respeito pelo direito de terceiros. A aplicação ou reposição de envolver direito pode ser maior ou menor se envolver virtude moral ou alguma coisa puramente material. A ação justa é regrada, comedida, pensada com critério, ou seja, precisa ser conduzida pela razão. Equilíbrio e ponderação são marcas importantes da ação justa, para que haja igualdade nas decisões aplicadas pela lei. A ação justa deve ser imparcial e objetiva. Deve ser detalhista, não permitindo que nenhum aspecto relevante para a ação da lei seja desconsiderado. Ao considerar essa afirmação sobre justiça, já podemos dizer que não era bem assim que viviam os fariseus, ou doutores da lei. Mas observe o que Jesus disse sobre eles no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos fazer um paralelo hoje sobre isso. Quantos justos, como estes fariseus, você conhece e está convivendo com ele? Quantos afirmam e têm tanto conhecimento nas leis de Deus, que estão completamente distantes da verdade, do caminho e da prática do Evangelho? Quantos pecadores que foram levados ao arrependimento estão vivendo essa verdade e essa justiça em obediência? Jesus foi exatamente questionado por isso. Sua resposta foi bem direta. Não temos que ficar dando satisfação para aqueles que já são e se consideram justos, mas sim fazer a obra de ir ao encontro daquele que necessita, ao doente, ao pecador. Pois, quanto mais quisermos falar com uma pessoa que já se vê justo, conhecedor e detentor de uma fé, mesmo que não a pratique, esse jamais vai querer reconhecer seu pecado e se arrepender. Viverá com a maquiagem exterior, sendo a cada dia levado pela podridão interior. Mas, quando um pecador se arrepende, algo grandioso acontece. Uma nova história começa a ser contada,
e um novo tempo se inicia. Aqui, não entro em religiosidade, mas em viver de um modo santo, justo e transformado, tendo Jesus como Senhor, o Espírito Santo como mediador e o Pai como autoridade máxima sobre tudo e todos. Pois esses meses orando, meditando na palavra e gravando esses áudios me fizeram perceber que nem todos querem viver essa intimidade, a ponto de procurarem um pouco, mas quando qualquer vento contrário passa, os afastam do propósito de consagrar suas primeiras horas, seu tempo, seus pensamentos ao Senhor, pois estão tão acometidos com o fermento dos fariseus, tendo uma partidariedade e não vivendo o Evangelho em sua essência, e ainda se acham cheios da razão de viver desse modo. Jesus sempre defendeu princípios, e tudo através do poder do Espírito Santo. Princípios são inegociáveis. Glorifica ao Senhor por aqueles que permanecem fiéis e mantêm o fogo aceso continuamente, pois estes que continuam a incendiar os corações daqueles que necessitam desse arrependimento e desse amor, pois a guerra está travada. E desde o início o diabo só quer uma coisa: roubar, matar e destruir. E Jesus sempre quer dar vida e vida em abundância. Portanto, não deixe que as circunstâncias, os rumores, os acontecimentos, as agitações e os movimentos que te façam mudar o foco. Se você já ora, intercede, clama, medita na palavra e jejua, você já tem intimidade e relacionamento. Por que ficar querendo agradar ou aparecer? Jesus é o que precisa ser visto em nós. Mas aqueles que não têm essa prática estão desesperados pelo que está acontecendo. Essa é a hora de começarem a buscar e ter esse relacionamento. Mas, será que essa euforia dura quanto tempo? Ser constante, ou melhor, viver o arrependimento em justiça, graça, amor, esperança e santidade, não é parar e não se movimentar só porque está ouvindo muita gente falar. Decida que lado quer estar. Do lado da euforia, desenfreada, movimentada por acontecimentos? Ou do lado daqueles que sabem para onde vão e permanecem fiéis e inabaláveis diante das mais variadas situações? Jesus veio para os doentes e para os pecadores, e não para os sãos e justos. Chegamos ao tempo chegamos ao tempo de sermos a diferença e termos uma vida completamente na dependência do Senhor. Não de palavras e movimentos, mas com atitudes de gastar nosso tempo em oração, adoração, jejum e clamor, pois o nosso testemunho e este poder que é revelado em nós, assim ele é revelado para todas as pessoas que estão em nossa volta. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Consagramos ao Senhor tudo aquilo que temos e que somos. Consagramos, Pai, a nossa vida a Ti. Consagramos estas primeiras horas diante do Seu altar. Consagramos tudo aquilo que nós vamos colocar às nossas mãos. Colocamos e que o Senhor frutifique e multiplique conforme, Pai, a Sua presença, o Seu amor e a Sua graça. Desde já despedace grilhões, algemas, amarras, setas, dardos, laços. Retira todo tipo de encantamento, Senhor das mentes. Retira, Pai, toda esta religiosidade e esta escravidão de muitas vezes não enxergar a sua presença, de somente querer enxergar, Pai, um biotipo ali que está sendo jogado ou lançado, ou até mesmo diante, Senhor querido, das mais variadas conversas, palavras ou informações que estão sendo ditas, Pai. Há essa movimentação, Senhor, para que se faça algo, mas, Pai, aqueles que já estão ligados, eles continuam fazendo, eles continuam realizando, eles continuam vendo que há uma movimentação espiritual tremenda e grandiosa acontecendo, mas está na hora, Pai, de todos começarem a viver isso, Senhor. Não viver, Pai, pelo fato de estarem falando, mas viver pelo fato de ter sido ensinados,
de ter sido, Senhor querido, chamados para isso, Senhor. Então, desde já, despedace, destrone todos os outros altares que não foram o seu, Pai, em nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado. E aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, que venha, Senhor, à existência, para que não haja nenhum tipo de impedimento ou barreira, mas que antes tudo seja feito para o louvor da sua glória. Pai, que venha, Senhor, o seu reino. Que se movimente, Senhor querido, tudo diante, Pai, daquilo que o Senhor nos orienta a fazer, a clamar, a buscar, a jejuar, e que a sua presença seja a essência da nossa caminhada, dia após dia. Então, Pai, retire todo este peso da vida, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã. Retira, Senhor querido, toda esta contrariedade ou esta dúvida que está em seu coração. Retire também, Pai, toda esta ansiedade, toda esta agitação. Não deixe eles ficarem, Pai, preocupados com aquilo que não é para eles se preocuparem, mas antes faça com que eles mantenham, Senhor, a fé, estejam completamente voltados para aquilo que o Senhor tem ensinado e da maneira que o Senhor tem ensinado. E que em nome de Jesus, que mais este dia, Senhor, haja ali, Senhor, querido, um despertar diante de tudo o que o Senhor quer fazer na vida de cada um deles, em cada família, em cada casa, aquele que hoje está necessitado, aquele que hoje precisa de um milagre, aquele que hoje precisa de uma provisão, de uma providência, aquele que hoje precisa, Senhor, ver aquele ente querido salvo e liberto, Pai. Vá ao encontro, Senhor, em nome de Jesus. Mas não deixe, Pai, com que nada, Senhor, permaneça do modo que está, porque nós cremos que a sua palavra, Senhor, a sua palavra, ela se move de uma maneira sobrenatural, porque o Senhor, sim, Pai, o Senhor veio para os doentes e o Senhor veio, Pai, para aqueles que hoje estão, Senhor, necessitados, para os pecadores. Então, Pai, que em nome de Jesus, que assim seja, Senhor, que sobre este dia o Senhor continue nos usando, nos levando para aqueles que hoje necessitam, como nós necessitamos a cada dia de Ti. Faça, Pai, com que, Senhor, cheguemos a estes, Pai, que também, Senhor, estão necessitando da Sua presença e do Seu amor. Muito obrigado, Pai. Graças te damos por mais este dia. Oramos, consagramos tudo diante do Seu altar, tudo que somos, tudo que temos, para que o Seu nome continue sendo, Pai, glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho, São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.